Pessoal, boa noite, bem-vindos ao Nando Astro Cabana, aqui a live do nosso canal no Instagram. Depois ele vai ficar gravado aqui no IGTV, mas eu também faço uma cópia e mando lá para o meu canal do YouTube que se chama Astro Cabana. É fácil, é só ir no YouTube, digitar uma palavra só com a letra K no meio, Astro Cabana. E aí vocês vão ver essa live. O Caruso já está aqui, vou chamar, ele pediu, deixa eu ver, Caruso, que é o meu convidado. Não, está aqui. Tá aqui. Ele que vai, nós vamos bater um papo, né? Eu vou entrevistá-lo, mas nós vamos bater um papo também. Tá? Então vamos ver. Aqui, ó, Carlos. Já. Vamos ver, será que ele está entrando? Boa noite. Oh, entrou. Boa noite, Carlos. Esse é o meu irmão de longe, que a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas temos uma energia que já batemos, já conversamos, conheço a família dele. E é sobre a família também que ele vem falar, porque ele foi entrevistado aqui em novembro, foi sobre a saúde do homem, em novembro de 2020. Então, falei assim, quando nasceu o bebê, o filho, ele vem contar aqui a experiência. Então, nada melhor, a gente não pôde fazer ontem, no Dia dos Pais, eu falei, vamos fazer na segunda-feira. E então eu vou deixar que ele se apresente também um pouco, né? Para as pessoas que não conhecem, ele trabalha com xamanismo, trabalha com naturopatia e várias coisas dessa natureza, dessa área de saúde e principalmente o que nós nos conhecemos num grupo, que era a questão da reavaliação do masculino, do novo masculino, da nova masculinidade, do ser homem nesse mundo moderno, né, e fora do patriarcado, o respeito pelo feminino, e agora, incluindo, lógico que nisso está incluído a paternidade, o fato de ser pai, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Mas então eu vou deixar que o Carlos se apresente e no final ele vai falar, aqui está o Instagram dele, vocês vão seguir, ele tem website, ele vai falar também das coisas que ele faz. Então eu vou acenando aqui, dando boa noite para quem está chegando, e vou deixar que o Carlos se apresente e conte um pouco da trajetória dele. Vai lá, Carlos. Saudações, família. Muito boa noite. Gratidão pelo convite, para estar mais uma vez compartilhando aqui um pouco sobre o masculino, né? As masculinidades. Então, arro família, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Caruso, né? Eu sou naturopata e facilitador xamânico. Também sou facilitador, né, de roda de homens. Eu já venho mais ou menos uns 7 anos, assim, né, trabalhando com essa roda de homens, né, e com xamanismo. Já estou há mais ou menos uns 15 anos, né, no estudo das plantas de poder, principalmente a madrecita ayahuasca. Trabalho com os indígenas também, faço algumas terapias, massagem, acupuntura e algumas outras. E, bom, resumidamente é isso, né? Tem mais um monte de coisa que eu faço também. Eu gosto de tô migrando também para essa área audiovisual, né? De estar gravando documentários indígenas, né? Principalmente para esse resgate, né? Da ancestralidade brasileira, né? Esse resgate da consciência indígena. Então é isso. Resumindo. E quando é que começou isso, essa busca, Carlos? Da sua infância, adolescência, seu pai, sua mãe, a sua vida? De onde veio isso? Influência externa, interna, um chamado? Para o estudo do sagrado masculino? Não, de tudo que você faz, dessa busca, sabe? Do Então, contato com a natureza, xamanismo, valores indígenas da terra, mãe terra, depois, logicamente, foi progredindo até a gente chegar no novo masculino e na paternidade. Mas um chamado que te tirou você de uma vida da indústria ou do comércio ou burocrática, como é que foi isso? Como é que o homem eu faz essa escolha? sempre fui das artes, né? Sempre fui das artes. Então, na minha adolescência, né, quando eu tinha 13 anos, eu tive um despertar musical, né, com os Beatles, né? Eu conheci os Beatles e isso transformou minha vida completamente. Aí eu comecei a tocar bateria, montei uma banda, tive uma banda também por muitos anos, né, uns 13, 14 anos, que acabou, depois a gente voltou, hoje em dia a gente faz um show por ano. E aos 27 anos, né, ali no comecinho do retorno de Saturno,
quando Saturno chegou na minha vida e começou a chacoalhar tudo, Chacoalha mesmo. foi quando eu tive o primeiro contato com a medicina da ayahuasca, né? Sei. Quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, que foi um momento de transição na minha vida, onde eu estava saindo, né, dessa conexão com o rock, com a música ali. Bom, a música sempre prevalece, né? A música é eterna na minha vida. Mas quando eu comecei a buscar esse estudo de autoconhecimento, né, descobrir quem eu sou de verdade, qual que é a minha missão, aí eu conheci a ayahuasca, né, que foi dentro da doutrina do Santo Daime, né, lá em São Paulo, no interior de região metropolitana, né, em Itapecerica da Serra, lá no Céu da Lua Conheço. Cheia, com meu padrinho Léo Artesi, a madrinha Fanny Carolina, né? Daí eu comecei esse estudo, eu fiquei 8 anos lá, me aprofundei bastante, assim, me fardei, me batizei. Eu também trabalhava no fogo, né? Era o guardião do fogo, tanto no Temascal, né? Tenda do Suor, quanto nos rituais de ayahuasca, né? Do Léo Artes, que é o voo da águia, e também era na fiscalização de terreiro, ali, que cuidava da fogueira, né? Entendi. Então, depois desses 8 anos aí, eu conheci os índios Rune Queen e segui o estudo com... Estou até hoje, assim, trabalhando com os Rune Queen, tem o meu próprio trabalho que eu desenvolvo com as medicinas. E o sagrado masculino, ele chegou na minha vida no momento dentro desses 8 anos aí, né, que eu estava estudando o xamanismo, o Santo Daime, eu lembro que eu dava aula de xamanismo, né, numa escola de ocultismo em São Paulo. Olha, Aí eu acabei interessante. conhecendo uma sacerdotisa que numa cerimônia de ayahuasca. E em algum momento assim, eu senti de trabalhar com caldeirão, né, com caldeirão. Então, eu lembrei dessa mulher que eu tinha conhecido, falei para ela, ela me ensinou a ativar o caldeirão e nisso eu comecei um processo de dedicação, né? Dedicação dentro da bruxaria natural. E É foi aí que verdade, abriu. o formato do caldeirão, que é uma coisa uterina, já tem a ver com o feminino? É isso? Sim, é o útero da deusa, né? O útero. E o Olha, fogo, e o fogo representa o Deus, né? O Deus que nasce do útero da deusa. olha que coisa. E por falar no fogo, quando eu estava nesses estudos do xamanismo, né? Eu sempre fiz o estudo da roda medicinal, né? Roda medicinal adaptada para o hemisfério sul. E daí É começou a aquela, reverberar a roda medicinal é daquela dos índios norte-americanos? isso dos índios norte-americanos, que na verdade essa dos Lakotas, ela é um resumo de várias outras rodas, né? Que cada etnia tinha alguma coisa diferente, uma cor, um Isso. detalhezinho assim, mas daí sintetizaram nessa aí que fica de uma forma que a gente consegue entender, assim, é muito claro. E aqui o trabalho é adaptada para o hemisfério sul, né? Porque nós estamos aqui no hemisfério sul, que é diferente do hemisfério norte, né? Agora nós As estamos aqui no estações do ano, inverno, né? eles estão lá no verão. Então tem uma inversão aí, né? O Então eu mesmo gosto também. calendário dos druidas, dos celtas, também os festivais são contrários, né? Dos Sim, druidas, sim. dos celtas. Então, aí nesse caso, né, da roda da vida, né, que são os sabás, por exemplo, eu celebro dos dois, né? Eu celebro que nem agora a gente teve Imbolc, né? Que Imbolc é o meio do inverno, que na roda medicinal é a germinação, é onde a deusa Sei. Brigitte ela está amamentando esse deus, né? E isso aqui na nossa realidade, né? Que é o meio do inverno. Lá no hemisfério norte, lá para os celtas, eles estão celebrando lá o Lughnasadh, né? Que é uma celebração para o deus Lugh, né? Que é o meio do verão, que é a primeira colheita, que é o momento que a gente faz a colheita de tudo aquilo que nós plantamos. É, Então, eu costumo celebrar os dois, né? Eu celebro os dois. é bom, é porque tudo é simbólico mesmo. Aliás, muita gente não sabe que aquela peça do Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, é na celebração da noite de verão que dorme ao relento na floresta, que é desse rei do rei do verão, é o meio do verão, que é agora esse feriado que você falou. Sim. Então, daí quando eu estava nesse estudo da roda medicinal, até antes de conhecer a sacerdotisa,
começou a reverberar muito forte dentro do meu coração, esse sagrado masculino, né? O masculino, vamos olhar para isso, vamos trabalhar o masculino. E então eu comecei a associar, né, os elementos masculinos da roda medicinal com o sagrado masculino. Então me conectei ali muito com a direção leste, né, que é a primavera, que é o elemento fogo, que é o feminino, que é o masculino, né, o elemento fogo masculino. Também o totem vegetal é o tabaco. Então eu fui assimilando muitas coisas, então, tudo que tinha relacionado com fogo, com o tabaco, né, as direções ali. Então eu fui trazendo isso, né? Aí foi quando eu conheci essa sacerdotisa, né? Aí eu comecei essa dedicação com ela, que é 1 ano e 1 dia. E nesse giro na roda da vida, né? Nessa celebração do sabás, que a gente celebra todos os sabás, eu comecei a ter essa conexão. E de primeira, assim, a minha deusa madrinha é a deusa Ísis, né? Que é uma deusa muito antiga, uma deusa egípcia que tem infinitas faces, manifestações. Ela está presente, assim, em muitas manifestações de muitas deusas, né? Mundo afora. E através dessa conexão com a deusa Ísis foi que me abriu o sagrado masculino, né? A deusa que começou a me mostrar, porque naquela época ali a gente não tinha acesso a tanta informação, né? A gente não sabia os livros que tinham sido escritos, não sabia muita coisa, né? Então eu comecei a acessar essas informações através do espiritual. Também nos rituais de ayahuasca que eu participava ali, eu procurava me conectar, eu pedia para a medicina, para ela me ensinar sobre o masculino. E com isso eu fui criando uma didática, né? Porque logo em seguida eu já comecei a fazer roda de homens, né? E começar a expandir mesmo esse estudo. Porque a ideia é que difundir isso aí, que se espalhe que nem um vírus, né? Quanto o máximo de homens que a gente conseguir atingir um melhor vírus para todo mundo. Isso é uma pena que a gente não vai poder conversar hoje aqui, mas depois eu deixo uma indicação, né, sobre essa entrevista que eu fiz com o Carlos já há mais de 1 ano atrás. Então está num outro canal. Eu tenho um canal, esse que eu vou passar, o Astrocabana, mas eu tenho um outro canal anterior do YouTube que não era só de astrologia. Então ficou lá, mas é o meu próprio nome, é Guimarães Fernando Guimarães. É só entrar no YouTube, digitar Fernando, vocês vão ter acesso a essa entrevista que eu fiz com ele, que é exclusivamente sobre o sagrado masculino, a nova masculinidade e os caminhos xamânicos. Então vale a pena assistir esse vídeo, tá? Porque é anterior a essa conversa. Hoje está servindo como uma introdução, não é? Porque a gente falou, dentro desse sagrado masculino, um dia esse masculino se torna pai, né? Ele começa a viver a relação, não é? E ele se torna pai. E a gente festeja, até fui pesquisar aqui, eu vi que essa festa é uma festa mundial, só que acontece em meses e dias diferentes, né? Em Portugal parece que é 19 de março, chamado Dia do Pai. Em 70 países é considerado o terceiro domingo de junho, eu lembro disso, nos Estados Unidos e em outros países, né? Alguns países cristãos associam com o dia de São José, porque era o pai de Jesus. Então, não é um calendário fixo, nem um calendário assim aleatório, mas, enfim, é celebrado, né? O poder masculino de se tornar pai. E é por isso que eu gostaria que o Carlos falasse, não é, dessa proposta que ele tem, principalmente agora que ele é pai, porque a gente se conheceu falando do sagrado masculino. Ele viria a ser pai, o bebê não tinha nascido ainda. Então eu queria saber qual é a transformação de um filho, de um bebê na vida, não só de um casal, mas na vida de um homem que não é mais solteiro, que tem responsabilidade, né, que tem que dividir as coisas com a parceira, porque não é o meu pai antigo, nem o meu avô, que, você entendeu? Que gerava e depois deixava as mulheres cuidando. Então vamos lá. Então é uma transformação muito grande, né, na vida de todos os homens, principalmente naqueles homens que estão abertos a isso, né? Que se entregam para a paternidade, que estão juntos ali, junto com a companheira, né? Enfrentando todos os desafios, né? Hoje em dia eu conheci esse termo recentemente, que é a paternidade ativa, né? E que isso aí, na verdade, essa paternidade ativa começa lá atrás, na gestação ainda, né? Na gestação.
E que às vezes, para o homem, demora um pouco para cair a ficha, sabe? O homem, às vezes, só cai a ficha no homem depois que ele vê o bebê, né? É Ou, verdade? hã? É isso, é verdade? Só depois que vê o bebê? Tem homens que caem só depois que o bebê ou depois que começa a passar os apertos ali da paternidade, né? E daí, pô, eu sou pai, tô com um filho aqui, né? Muitos homens acontece isso, né? Então, comigo, eu já comecei a ter essa conexão logo na gestação, né? Eu até lembro, falei, vamos fazer isso daqui da doulagem masculina, né? Porque todo o homem, ele é um dolo em potencial, É né? um dolo em Então, potencial. é Participa um do dolo em parto, né? potencial, porque ele que vai dar esse apoio emocional para a sua companheira, né? Vai estar ali junto, né? Aí eu, como eu sou terapeuta, né? Então eu já ali yoga, fazia massagem, conheci o rebozo também. Tá Travou só um pouco a fraco imagem e o comigo? som, mas vamos ver. Já Ah, volto. tá. Agora sim. Rebozo, né? Quando eu conheci o rebozo também foi muito maravilhoso, assim, que é um pano, sim, que a gente faz massagem na mulher, né? É feito massagens na mulher. Tá tudo bem aí? Tá, vi que Tá tudo bem, então. Tá tudo tá bem. Pode continuar. pausando aqui. O rebozo a gente consegue fazer alguns tipos de massagem, isso. Ok. Enfim. Então, aí eu conheci o rebozo também, né? Que a gente faz algumas massagens, alguns movimentos ali na lombar, nas costas, na perna, no pescoço, na cabeça. Então eu fui fazendo isso durante a gestação, né? Com a Nani, né? Com a mãe do Horus, e foi muito legal, né? E durante a gestação, assim, tem muitos desafios, né? Muitos desafios. E essa questão da paternidade ativa quer dizer que o homem ele tem que estar presente em tudo, ali no pré-natal, nas consultas, assim, o máximo de consulta que o homem puder ir, melhor, né? Estar acompanhando, né? Então eu fui em todas que eu consegui ir, né? Tava ali junto com ela sempre, procurando resolver os desafios, que é muito desafio, né? Porque a mulher, de repente, primeiro ela estava lá, linda, maravilhosa, daqui a pouco ali o corpo dela começa a se movimentar, começa a abrir ali a parte do quadril, né? A barriga Sei. começa a crescer, muitos hormônios, né? Borbulhando lá. Então, nesse momento, assim, o homem ele tem que ter muita calma, muito equilíbrio, né? Compreender que está tendo uma transformação enorme assim dentro dessa mulher e seguir em frente, ali dando sempre apoiando ela, né? Estando junto ali, tudo que fazendo as coisas que tem que fazer e um pouco mais ainda, né? Eu lembro que até depois quando o Horus nasceu que eu comecei a ser muito mais proativo assim, principalmente na casa, né? Em fazer as coisas. Porque eu percebi depois que ele nasceu assim, cara, esse serzinho aí, ele é extremamente dependente, né? Ele é completamente dependente. Principalmente da mãe, né? Nesse primeiro momento. Então, eu comecei a fazer tudo em casa, né? Arrumar casa, lavar louça, fazer comida, né? Estar Muda a servindo. rotina, não é? Hã? A rotina Isso, a rotina. do casal muda totalmente. Sim, porque naquele momento ali a mãe está amamentando, né? Então, voltando assim um pouquinho para trás, aí tem todos esses acompanhamentos, né? O oitavo mês começa a chegar mais perto, assim, e com muitas coisas na mulher começam a se transformar também, os desafios aumentam, né? E eu lembro até que nos dias que antecederam o parto, assim, né? Melhor, no dia do parto, assim, começaram as contrações. E daí eu estava ali que a gente queria ter parto em casa, né? O nosso sonho, assim, vamos ter um parto em casa. Queria cortar ali o cordão umbilical também com uma vela, na verdade, né? Queimar ali o cordão umbilical com uma Ah, não vela. sabia que era com a vela. Isso das tradições antigas, né? Eu me conectei muito assim com a minha bisavó, que era parteira, né? Minhas duas bisavós eram parteiras. Eu quero fazer o parto do meu filho, né? Aí eu estudei um monte de coisa, assim, mas infelizmente não deu, né?
Porque eu lembro quando a Nani começou as contrações, assim, era uma dor horrível, assim, ela gritava, gritava. Aí eu tava vendo o tempo, pô, deu menos de 1 minuto entre uma contração e outra, vamos pro hospital, né? Daí a gente foi na maternidade aqui em Curitiba, Mater Dei. Aí falou que a dilatação ainda não estava no momento, que a gente podia voltar para casa. Então daí retornamos para casa, eu fiquei Olha, ali dando apoio. Hã? é uma angústia, nossa. Então, eu fiquei ali dando apoio para ela. Quando vinha a contração, eu fazia massagem na lombar. Tava junto ali, tava com ela o tempo todo. Daí chegou um momento que começou a ficar muito dolorido, assim. Ela tava urrando de dor. Aí acho que já eram umas 11, meia-noite, assim, daí a gente foi para a maternidade, né? Fomos para a maternidade, daí ela ficou lá e foi a noite inteira, né? Foram 22 horas de trabalho de parto, né? Então ficou a noite inteira lá gritando, tinha mais uma mãe ali que deu a luz, tipo 4, 5 da manhã. Ela deu a luz, aí eu lembro que trocou a equipe, né? E chegou a equipe nova, já era umas 7 horas da manhã, e daí fomos para a sala de parto. Lembro da parteira, a dona Ronesa, maravilhosa, assim, nossa, Ai, tenho que muito interessante. carinho por ela, até ainda quero levar um presente para ela lá. Conversamos muito, né? E aí a gente estava lá, daí chegou o momento que começou a vir, né? Começou a vir o bebezinho, eu lembro que a primeira coisa que saiu foram os cabelos, né? Isso aí também é extremamente importante, né? O pai estar presente na hora do parto, né? Em todo esse processo, o pai estar junto, né? Dando ali apoio, dando suporte para a mulher. Então, daí quando estava nascendo, assim, primeiro veio os cabelinhos, a primeira coisa que você foi os cabelos, né? Aí depois foi vindo a cabecinha e tal, e ele saiu, né? Daí quando ele saiu, a gente percebeu ali que é uma coisa que é normal com todas as crianças. No começo eu fiquei meio assim, mas depois conversando com umas doulas, né? Eu tive entendimento que o cordão meio que quase estava meio que enrolado no pescoço, mas não estava sufocando ele, né? Sei. Então, aí eu me lembro que a dona Rosa ela já colocou o dedo ali, já tirou, desenredou tudo ali e tal. E ela teve que cortar, né? Ela, com uma tesoura especial lá, botou umas 2 tesouras Especial, ali e é. tal. E aí depois ela cortou e tava lá aquele bebezinho lindo, né? Roxinho, né? Diz que todo bebê nasce roxinho e com a cabeça meio de alien, né? Que a cabeça um pouco alongada, assim, por conta dessa passagem, né? Da Ali passagem. da passagem. E isso aí, a natureza ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque isso aí precisa acontecer para a cabecinha, para o cérebro dele, tudo ficar no lugar. Inclusive, se isso não acontece, se a criança nasce assim, a cabeça não está alongada, o médico vai lá e começa a fazer apertar a cabeça, assim, Que né? Ter coisa, esse é. movimento para organizar os órgãos do cérebro dentro da cabeça da criança, né? É Daí ele foi fantástico. levado para o oxigênio, né? E daí eu lembro, quando tirou ali, ele me olhou assim, abriu um olhão, me olhou, e a enfermeira foi levando ele e ele me acompanhando com os olhos, assim. Então foi uma troca de olhar maravilhosa. Eu lembro que o que veio na minha cabeça, você vai, virei escravo desse ser, né? Virei escravo desse ser. E uma coisa legal também, depois que ele nasceu, que veio a placenta, eu falei, eu quero comer, né? Eu quero comer um pedaço da placenta. Aí tinha falado para ela que queria comer, né? Aí ela pegou e falou assim: tu quer a capa ou tu quer a carne? Eu falei, eu quero a carne. Daí ela cortou um pedaço, me deu, mastiguei, aí deu um para Nani também. E daí, quando ela olhou para mim, eu estava lambendo os dedos. Quer mais um? Eu quero mais um. Nossa, que Aí ela, ritual, hein? É é, bem escorpiônico, hein? bem quase escorpião. Aí ela me deu um outro pedaço da placenta. Eu adorei, eu adorei. Gostei muito assim do gosto da placenta, né? E depois, inclusive, eu pedi para guardar, né? E eu trouxe para casa. Eu trouxe para casa e fiz uma tintura, né? Uma tintura de placenta. Então, às vezes, quando o Horus fica meio doentinho, quando eu, a Nani ficamos doentes, a gente toma placenta. Toma aquela tintura ali e passa. É incrível, assim.
Porque ali tem todo o código genético do pai, da mãe, da criança, né? E um pedaço eu fiz a tintura e um outro eu plantei uma macieira, plantei um pé de maçã, né? Ele tá aqui no meu quintal. Eu botei a placenta, né? Uma parte da placenta e uma parte do cordão umbilical também. Sei. Eu coloquei ali e plantei uma macieira. Porque daí essa macieira agora, ela vai ter todo o código genético do pai e da mãe do filho, né? Então, bom, isso é uma eu vou poder comunhão, fazer chá com as folhas, vai ser benéfico para nós. O fruto, a maçã, né, que é uma das minhas frutas favoritas, né, também vai fazer bem. Então, bem então, legal. Eu só vou falar assim para os futuros papais que estão aqui, gente, não precisa ser radical extremo, porque o Carlos tem uma preparação com a Mãe Terra, sabe, quer dizer, é um espectro, né, bastante largo, sabe? Só o fato de se mudar alguma consciência e prática, o comportamento que os nossos pais ou avós não tinham com relação à gravidez, com relação ao parto, depois agora ele vai falar, não é? Quais são as diferenças, não é? Depois no processo mesmo de criação da criança, quer dizer, como ser pai, um pai presente, um pai consciente. Então ele está contando a experiência dele, que é fantástica, parece um filme, né? Mas ninguém precisa se espelhar e se assustar. Assim, agora, para eu ser um pai moderno, ativo, consciente, vou ter que comer placenta, vou ter que plantar árvore. Assim, não é isso, né? Sim. Então, eu até queria complementar da placenta, né? Desculpa te interromper, mas quando eu olhei para a placenta, assim, quando eu vi, assim, ó, é uma energia de vida. Parecia que tinha uma vida pulsando ali. Parece que o amor, é um amor materializado ali e vida. E parecia uma árvore. Sabe essa árvore Yggdrasil que dizem, né? Que tem dos celtas lá. Linda demais, né? Tanto com a copa, com as raízes, assim. E daí eu perguntei para a enfermeira obstetra lá, dona Rosa, e o que vocês fazem com a placenta normalmente? Ah, ninguém quer. A gente joga no lixo, tem um lixo específico da placenta, joga no lixo, depois vai para o lixo. E assim... É um lixo orgânico, me toca o coração, me deu uma tristeza quando ela falou aquilo, porque ali a placenta, né, é um órgão que estava nutrindo aquela criança. Então, imagina a potência que tem, né, de nutrientes, de proteínas, de sais minerais nesse órgão aí, né? E é jogado fora, é jogado no lixo. Então, se eu puder trazer uma consciência aqui para quem está assistindo, de assim, cara, pega essa postura, não precisa comer na hora ali, mas se quiser comer, come também, mas leva para casa, né? Planta uma árvore, faz uma tintura, dá para fazer cápsulas também. E eu ainda quero fazer um rapé dela, porque a gente ainda tem um pedaço dela no congelador, né? Então eu queria dar uma secada, é o mesmo processo para fazer cápsula, né? Então, dar uma secada ali e misturar com tabaco, né? Não sei, foi algo que eu senti. Eu ouvi outras pessoas que já fizeram isso também e ainda vou fazer, né? Para completar o estudo. Tá bom. Agora vou retornar um pouco lá nos grupos, nas rodas de conversa da masculinidade. Você teve oportunidade de conversar com homens que já eram pais ou homens que não eram pais ainda? Quais eram os desafios, as dificuldades de se mudar essa mentalidade de paternidade, de autoridade, enfim, de relação com os filhos? Eles já conversavam sobre isso dentro dos círculos? Sim, eu procurei me informar bastante, conversei com muitos homens e eu acho que a principal dificuldade é a gente conseguir meio que cortar esse karma dos nossos pais, dos nossos avós, né? Porque essa nossa geração, né, que é uma geração de transição, são outros valores, né? Porque, por exemplo, os nossos avós, assim, eles nem pegavam no bebê, mal cuidavam da mulher, né? E depois que nascia, tinha era só a mulher que cuidava do filho, tinha a enfermeira, ou tinha a mãe, a amiga, alguma pessoa, e o homem não fazia nada, né? Então, muitos relatos que eu percebi foram isso, assim, né? De
ter essa carga ancestral, né? E ter que transformar. E nessa transformação tu aprende tudo na hora ali, né? Ali não tem manual de instruções, né? Acontece, ele se apresenta e tu tem que ir lidando com os desafios. Não dá para falar alguma coisa específica, porque cada família é uma família, cada parto é um parto, cada criança é uma criança, cada homem é cada homem. Então, são muitos desafios, são muitas dificuldades que vão aparecer ali, né? Mas eu acho que o grande lance é estar aberto, né? Estar aberto para essa experiência, né? Encarar de frente e fazer, né? E também uma dificuldade muito grande é quando não se tem um grupo de apoio, né? De pessoas que vão estar ali ajudando, dando algum tipo de suporte, né? Para o que precisar. Porque tudo pode acontecer e tudo acontece, né? Então, às vezes, é importante ter os familiares, é importante ter os amigos, né? A gente ali não teve muito apoio, assim, né? Porque era pandemia, né? O Horus é um fruto veio na pandemia, né? Olha, Então, é teve ali verdade. alguns amigos, poucos amigos que dava para dar uma ajudinha ali, mas foi mais fomos nós mesmos, né? Eu e Sei, ela. eu esqueci desse detalhe, isso é verdade. Então, você sabe, assim, que eu estava pensando sobre isso, do meu ponto de vista, né, quem está assistindo, eles são meus convidados também sabem que eu sou astrólogo, sou professor, sou educador, então minha relação com a vida, com as crianças, passa pela educação, pela informação e depois com a astrologia, que é uma linguagem simbólica e é um aconselhamento que a gente faz. E tanto na antiguidade, né, quer dizer, a astrologia está muito ligada a mitologias e a outras culturas. Mas o simbolismo, a gente vê lá, sempre se fala que o masculino, o homem, a paternidade está ligado principalmente à figura do Sol, solar, e à figura de Saturno, né, que é um pai mais assim, mais, né, na própria mitologia, mais castrador, que chama a realidade, depois que, né, é o mais velho, enfim. Mas, então, todo mundo tem Sol e todo mundo tem Saturno e todo mundo a Lua, seria a Lua e Vênus são o feminino, a mulher, a mãe, né? Uh, Tinham me perguntado sobre esse simbolismo. Eu, como aprofundei, como você que gosta de Las Raízes, eu percebi que, por exemplo, hoje, e vai continuar tendo, a cultura muda, a postura, como você falou, que é uma consciência, mas os signos dos zodíacos, as energias, a mitologia, os planetas, os deuses, tem sempre uma corrente conservadora, que vai continuar sendo conservadora, entendeu? Resistente a mudanças. Então, se baseia para mim, hoje em dia mudou o enfoque, as pessoas ficaram muito presas no que você falou, nos rituais que a gente trabalha com fogo, com a terra, com o ar e com a água. Só que antigamente e anterior a isso existiam, né, os humores, né, da medicina, da astrologia médica, os temperamentos. Então tem temperamentos, né, como o melancólico, como o colérico, que é muito difícil de mudar, porque tem uma relação assim de poder diferente. Então, sempre que a gente encontrar, independente de Sol ou de Saturno, a gente às vezes vai encontrar, dentro até de uma família moderna, um homem que tem esse temperamento conservador, o temperamento tradicional, contrário às coisas. Não que seja uma pessoa ruim, mas a pessoa vai se outorga o poder de ser o guardião de uma tradição, de uma cultura, pode ser religiosa ou não, né? Geralmente se manifesta na vida profissional e na política, né? Mas o perigo está exatamente em impor essa vontade, esse autoritarismo, né? Então eu acredito que numa dessas que eu falei para você, te perguntei qual é a dificuldade do homem. Então, você apresentou e é verdade. Eu tive uma experiência, eu sou de uma geração assim intermediária da sua com a do meu pai. O meu pai nasceu em 1933, é falecido, e eu nasci em 1958. Então, para o meu pai foi difícil porque ele foi órfão de pai e mãe em Niterói, no Rio de Janeiro, com
mais ou menos com isso, assim, com 11, 12, 13 anos, não se adaptou à família, aos parentes que ficaram responsáveis, né? E depois ele fugiu de casa e foi tomar o rumo dele da vida. Ele deve ter passado uns perrengues, umas provações, umas tentações, né? Você imagina. Mas parece que se saiu bem, com vários arranhões. Mas, de repente, quando eu e meus irmãos crescemos, ele ele não sabia o que era a relação, ele não tinha uma relação, ele não sabia o que era ser um adolescente, filho de um pai e pai de um adolescente, porque ele chegou na adolescência órfão, sem pai e mãe. Então foi muito, muito, muito difícil fazer essa transição na minha família. Mas como eu falei para você, você falou paternidade ativa, eu falei assim, e eu cumprimentei ontem vários amigos e parentes que são pais. Alguns eu acho que são exemplares maravilhosos, cada um fez o seu melhor. Mas eu falei assim, olha, parabéns por aceitar, porque para mim não existe mais dia dos pais. O dia do pai, que é o pai biológico, é muito fácil fazer um filho, como falava minha avó. É muito fácil fazer um filho. Então o dia do pai não existe. Agora é o dia da paternidade ativa, criativa, consciente e responsável. O meu pai foi um pai difícil até uma certa idade, até a gente ser adulto e resolver as diferenças, os traumas. Ele não tinha com essa história de vida, ele teve bastante problemas assim psicológicos, vamos dizer assim, né, de personalidade. Então não sabia expressar o amor. Aliás, ele para sobreviver no Rio de Janeiro, você imagina, o meu pai, ele só sabia expressar a emoção da raiva, sabe, gritar, bater na mesa. Ele não sentia medo de nada, ele não sentia culpa, não se arrependia, nunca estava errado, ele não ficava triste, não sabia o que era depressão, ele não experimentava nada de emoções, era só raiva. E isso, logicamente, dificulta muito, né? Eu estou falando isso porque essa live ontem, eu ia escrever para o Facebook, não escrevi ainda, mas eu vou escrever um pouco de Memórias Afetivas, que é um curso que eu estou dando, sobre o meu pai, porque ele foi um pai responsável e ele foi criativo para sair daquela miséria e construir uma profissão e uma casa para a gente, sabe? Ele não era muito ativo porque ele trabalhava muito e trabalhava às vezes de madrugada e durante o dia a gente não se via. Então ele não foi muito presente, não foi muito ativo, mas ele foi muito criativo, ele foi muito responsável, né? E então eu deixo essa gratidão, porque antes dele falecer, eu tive a oportunidade de resolver, porque eu também, né, era a minha parte, eu tive que fazer terapia e tive que trabalhar isso num aspecto espiritual para poder falar com ele, conversar com ele. Então a gente eliminou uma série de coisas e quando ele faleceu, a gente estava numa boa, numa relação ótima, coisa que ele não conseguiu com outros filhos, né? Porque eu acho que inconsciente Freud explica, Carlos. Eu acho que conscientemente, quando um filho se torna um pai, aí fica aquela, né? Principalmente se moram muito juntos na mesma rua, fica aquela disputa, né? Quem é o melhor pai? É o meu pai ou eu? Né? O pai fala, quem é o melhor, né? Será que o meu filho está sendo o melhor pai do que eu fui para ele? Então fica aquela disputa de quem é o melhor pai. Isso não era dito, mas você via que eles tinham esse tipo de disputa. Então vou devolver a palavra para você, mas eu quis contar porque hoje também é uma homenagem ao meu pai. Eu falei, eu quero chamar o Carlos, né? Porque ele é pai, então, né? Quer dizer, eu acho, pelo pouco que eu te conheço, você é o pai que eu queria ter tido e você é o pai que eu queria ser. Você é um exemplo para mim, tá? Assim, e somos humanos, temos falhas, imperfeições, mas eu admiro bastante o trabalho que você está fazendo em você, na sua personalidade, no seu espírito, com a sua família. Então, quero deixar isso bastante gravado aqui nessa live, né? E então vai a minha homenagem para ti, para todos os pais, para todos os filhos, porque isso é uma coisa verdade, Carlos, a gente tem que resolver enquanto o pai está vivo. Depois ainda pode se resolver, mas é mais difícil, é mais longo, mais trabalhoso. Se a pessoa acredita em vida passada, vida futura, também não é importante. Mas enquanto o pai está vivo, é melhor resolver, porque depois fica mais difícil. Arro, amado, gratidão pelo carinho, gratidão pela admiração, recebo com muito amor, carinho, gratidão no meu coração. E que bom que eu posso estar transmitindo essa mensagem, essa energia, né, para trazer uma cura também para o teu coração,
o teu masculino, para a tua paternidade. E compartilhando um pouquinho, né, de como foi com meu pai também. Enfim, aqueles processos da vida, família e tal. Mas eu tive um pai ausente, né? Um pai ausente. E quando eu comecei a tomar ayahuasca, a medicina falou para mim assim, ó, porque chegou o momento, né, para trabalhar o pai. E daí eu estava na força e olhei para o meu pai. O que eu sinto pelo meu pai? Eu não sinto nada. Não sinto nada, porque eu não conheço ele. Né? Não conheço, não sinto amor, não sinto raiva, não sinto ódio, nada. Né? E nem raiva eu tinha, porque, graças a Deus, a minha mãe sempre falou muito bem dele. Assim, a minha mãe não cometeu aquela alienação paternal, né? Perigosíssimo. Que é perigosíssimo, né? Então, simplesmente eu vi que, pô, precisava, a força me diz que precisava construir laços com ele, né? Não queira saber o que aconteceu, não queira saber. Vai lá e te conecta com ele, conhece mais ele, conversa com ele. Foi o que eu fiz, né? E até ontem, eu até estava lembrando, né? Que primeiro eu tinha ido lá, né? Conversar com ele, ter uma conexão, que ele mora em Rio Grande, né? Que é muito longe daqui, extremo sul do Rio Grande do Sul. E após isso, né, foi uma época que eu trabalhava com o Léo Artese, né? O que era Homem-Fogo, do Voo da Águia. E teve um voo da Águia em Rio Grande. Né? Uma amiga minha lá tinha trazido, levou o Léo para Rio Grande. E quando eu soube, eu falei, uau, nossa! Aí é o convidei sinal. meu pai para ir. Hã? Foi o sinal. Aí convidei meu pai para ir e junto foi minha mãe e meu irmão. Né? Então foi minha família inteira ali, minha família nesse núcleo, assim. E foi maravilhoso, assim, né? Que Que o fantástico. Léo... Hã? Que fantástico, a família inteira. Sim, porque o Léo, assim, né? O Léo Artese, na condição ali de condutor, de padrinho, de mestre de cerimônias, eu enxergava muito uma figura paterna nele, assim, sabe? Então foi muito significativo isso, né? Tá ali com o Léo, com a Fanny, com a minha família, principalmente com meu pai, trabalhando no fogo, né? O fogo que é um elemento masculino também. Então, assim, foi maravilhoso ver minha família inteira tomando ayahuasca, os processos que eles tiveram no final também. A minha mãe pediu perdão para o meu pai, por umas histórias lá, foi bem bonito. E daí, pô, a partir disso a conexão ficou muito forte. Meu pai gostou da ayahuasca, gostou do rapé. Depois o meu tio se interessou também pelas medicinas. Hoje eu troco uma ideia com o meu tio muito legal, assim, né, a respeito de ayahuasca, né, o irmão do meu pai. Então, isso fortaleceu muita coisa, assim, sabe, nessa relação. E daí, depois com Horus, né, teve uns momentos que, assim, a paternidade, o puerpério é um grande desafio. O puerpério é muito desafiante, né? Porque a mulher ali, ela tá toda mexida, né? Primeiro, passou 9 meses com o bebê dentro da barriga, todos aqueles processos, daí sai e tem que amamentar toda hora, amamentar, trocar fralda, dar banho. É uma disponibilidade, enfim. Né? Nossa, está disponível, sim. Nossa, não é fácil. A sociedade não é preparada para isso. Né? Você vê na cidade, a mulher tem o parto, depois ela tem que voltar para o escritório, para a loja, para o comércio, para trabalhar. Olha a coisa, rapaz. E eu cheguei a uma conclusão assim, ó, essa história aí que mulher é sexo frágil é papo furado. Vai parir para ver qual é, ver se o homem vai aguentar parir. Carregar 9 meses, parir, depois ainda ficar amamentando ali. Vai fazer isso. Frágil uma ova, não é frágil coisa nenhuma. Eu concordo com você. Né? Nossa, são deusas, né? São deusas. São deusas. Não é para qualquer um. Então, daí, nesses processos assim e tal, eu também, às vezes, eu tinha que viajar e fazer ritual, não sei o quê. E num desses processos, assim, eu sentia falta dele, sabe? Sentia falta do meu filho, de não estar com ele ali. E eu comecei a chorar. E esse choro veio, fui como um bom escorpiano, né? O escorpiano não tem coisa rasa. Ele vai lá no fundo do poço. Não tem coisa rasa. Poço, não. Nada na merda, passa a merda na cara. Então, eu entrei muito nas minhas profundezas e eu percebi que eu estava chorando ali a falta do meu pai.
Porque eu não Olha, lembro de sentir falta dele. Eu não tenho essa memória. Mas quando eu estava chorando porque eu estava sentindo falta do meu filho, eu vi que ela estava sentindo falta do meu pai. Era aquele choro que eu tive lá, ou algum choro engasgado, ou alguma coisa que eu não quis chorar, liberou tudo ali, sabe? Por isso que eu fui bem pro fundo do poço mesmo, né? Então, eu senti que eu tive uma cura muito grande com meu pai, naquele momento, assim, uma liberação, né? sei. Porque quando a gente, para curar um trauma, a gente precisa reviver ele, né? Sentir de Ó, novo aquela emoção, aquele sofrimento. Só que nesse momento presente nós estamos com uma outra maturidade, né? Um outro entendimento. Então parece que cura, assim, sabe? Tu sofreu ali, aí tu entra num momento de perdão, tu perdoa a pessoa tem que e ser o entra perdão. numa energia de compaixão, assim, e vem uma cura, assim, sabe? Então eu percebi que saiu um peso enorme assim, nas minhas costas quando eu É chorei energia a falta pura, do meu é o pai. peso da energia, não é? É uma energia. Sim, sim. E aquela e até uma coisa que tu falou ali em algum momento, é a gente não cometer os mesmos erros dos nossos pais, né? Sermos um pai diferente, né? Eu acho que essa que é a grande transição. Pô, tudo que meu pai errou comigo, eu não vou errar com meu filho, né? Eu vou cometer outros erros, porque nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, né? Mas o importante é aquele erro lá não se repetir, né? Para a gente cortar esse karma aí Isso, e isso, viver o isso. nosso dharma o máximo que a gente conseguir, né? Então, enfim, daí, nossa, aí a relação que eu tenho com meu pai hoje é muito boa, né? Quando teve aniversário de 1 ano do Horus, eu falei, pô, pai, vem para cá, vai Nossa, ser muito importante estar aqui, paguei a passagem dele. Ele veio e foi maravilhoso. Meu irmão veio de São Paulo também, que meu irmão também tem uma família, tem uma mulher, tem 2 filhas maravilhosas. Então foi lindo, tipo, fazia muitos anos que não tinha a família toda reunida, assim, sabe? E foi exatamente no 1 aninho do Horus. E o interessante é que assim, o meu irmão tem 2 filhas. O meu primo mais novo tem 2 filhas, tudo mulher. Né? O meu primo mais velho tem 2 filhas também. Então, olha, aí veio um homem, né? Para mim veio um menino, assim, um guri, um homem. E muito significativo, porque eu também trabalho com o sagrado masculino, né? Então, acho que foi tudo muito certeiro, assim. foi muito certeiro. E eu, e eu, Atrair. e eu pode falar. Não, atraiu a energia. Você já estava trabalhando a energia do sagrado masculino, você entendeu? E então, de repente, o Horus, você vê que inclusive o nome começa com H, o Horus é o herdeiro dessa chama do sagrado masculino. Vai ser o próximo sacerdote. Sim, sim, sim. E aí eu lembro que antes a gente achava que era uma menina, né? Eu estava achando que era uma menina, não, vai ser a Ah, você tua. achava? Eu achei que era uma menina. Depois que eu vi que era um menino, meu, assim, muita coisa começou a se transformar. Porque na minha infância, eu era uma criança muito introspectiva, sabe? Parece que eu tinha uma bolha. Eu não queria sair para a rua até uma certa idade para jogar bola, brincar com os outros meninos. Não, eu queria ficar em casa. A minha mãe dizia que eu não gostava que ninguém me pegasse no berço. Se alguém me pegava, eu Olha, chorava. Eu gostava de ficar quietinho na minha ali, né? sei. E também eu era muito puro. Então, eu não brigava, né? Às vezes, eu sofri muito bullying. Apanhei muito dos meus amigos. Sofreu? Sofri. E a minha mãe, por que tu não bate? Por que tu não revida? Ah, porque eu não tenho raiva no meu coração. Ela Olha dizia, só, ela dizia que eu não rapaz. tenho raiva no meu coração, então eu não brigava. Eu fui brigar, sei lá, com 7, 8, 9 anos, que meus amigos, meus primos gostavam de brigar, né? Aí teve uma vez que eu sempre apanhava, meu primo falou: se tu não bater nele, eu vou te bater. É Aí eu assim tive que que ir eles lá e falam, bater é. e tal, tudo mais. Foi um tipo de rito de passagem. Então, assim, aí eu percebi depois que esse desejo inconsciente de ter uma filha menina era para eu não me conectar com a minha infância, com Você eu vê? menino, né? Porque depois que o Horus... Reviver. Exato. Porque depois que a gente descobriu que era menino, nossa, automaticamente eu já fui lá na minha infância. Eu, menino, assim, sabe? Eu, gurizinho ali, e comecei esse processo de gerir essas questões. E aí depois que ele nasceu, nossa, eu fui completamente apaixonado, né? Mas eu vi que trabalhei mais questões de quando eu era criança e ainda trabalho, porque vem
aos poucos, vem como ondas. Ó, agora vai trabalhar essa questão. Aí vem as questões, trabalha, digere, entende, fica consciente e daí vai para a próxima, né? Dá um intervalo e vem a próxima. Isso que eu achei maravilhoso, que estou achando muito legal. Porque vai ser sempre um espelho, né, Carlos? Infância, né? Tu vai avançando como pai, cada vez mais maduro, experiente, porque daqui a pouco tu vai ser pai de um adolescente e ele vai ser sempre um espelho da tua infância e adolescência. Isso é natural para os pais, para os homens, não é? Sim, sim. Então, aí, nossa, aí depois, né, de ter essa conexão com ele, com o menino, com o homem, eu falei, bah, que maravilha, ainda bem que veio o menino, né? Fico muito feliz. E a gente é muito parecido, assim, sabe? Fisicamente, assim. Ele tem uma mistura da mãe dele também, tem alguns traços, assim, mas o resto tipo, quando a gente viu ali no ultrassom, já tinha uma barriguinha, já tinha a barriga e a bunda, né? Porque é uma característica assim, da família do meu pai, né? A barriga e a bunda. Eu falei, então, Sei. de se ver nisso, assim, de tu te ver ali, sabe? Pô, aí eu pensei, cara, é eu melhorado. Mas tem que ser o pai Olha, ó, melhorado. você viu? É, versão ponto 2. Exato. Gente, Então, eu vou fazer, acho que a última pergunta para o Carlos, e enquanto ele pensa, vocês fiquem à vontade também para fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, porque eu não quero que fique muito longa a live com ele, não é? Porque isso aqui realmente é uma celebração, então não é uma aula, não é uma conferência, não é nada disso. É um bate-papo, é uma celebração do Dia dos Pais de ontem, da paternidade criativa, ativa, responsável e consciente. Então, tem pessoas que continuam chegando aqui. Quero dizer, então, que isso vai ficar gravado aqui no meu canal, na IGTV, que é do Instagram, e depois eu vou transformar o vídeo numa cópia que vai para o meu canal do YouTube, que é de astrologia, Astrocabanda. E eu também vou falar que fiz uma entrevista com o Carlos há mais de um ano atrás e se trata especificamente da nova masculinidade, do sagrado masculino, do que ele falou um pouco aqui, e também sobre as práticas xamânicas. Esse vídeo eu não consegui transpor ainda, acho que preciso de ajuda de um técnico, porque eu não consegui passar para o canal Astrocabana, ficou no meu outro canal do YouTube, que se chama Fernando Guimarães. Então, quem quiser assistir, é só ele chegar no YouTube, digitar Fernando Guimarães, vai acessar o canal antigo e lá está a palestra com o Carlos. Vocês podem ver, tá bom? Que vale a pena. Então, quem quiser colocar a última pergunta ou algum comentário, fique à vontade. E a minha última pergunta para o Carlos é que conselhos ele daria para um pai maduro, já pai de adolescente ou de filhos adultos, que gostaria de recuperar essa magia perdida da masculinidade, da paternidade ativa e criativa que ele não pôde ter quando ele foi um jovem pai, e como funcionam essas rodas de homens, rodas do masculino e da paternidade que você fez ou faz e vai fazer. Aí você já faz a sua propaganda. sim. Então, quinta-feira agora, né? Eu vou estar fazendo uma roda de homens aqui em Curitiba, no espaço Atenda, né? Onde a gente vai falar sobre a paternidade, né? Os desafios da paternidade, trazer muita coisa de paternidade ativa. É uma roda de conversa onde a gente compartilha as nossas experiências, né? Porque é muito importante ter um espaço para o homem falar, porque normalmente o homem não fala, né? Ele fica quieto naquela introspecção, guarda tudo para si. Então, quando a gente está numa roda só com homens e escuta outros homens falar, às vezes o partilhar de um homem ajuda todos os outros, né? Pô, eu passei por isso também, que legal que ele está falando isso. E automaticamente o homem também ele abre o coração e começa a compartilhar também, né? Então é um Então, a gente espaço costuma... físico, mas é um espaço psicológico. Você entendeu? É tudo, não é? É tudo uma construção, é tudo essa necessidade, porque tem que ser seguro, não é? Para a pessoa ficar Sim, vulnerável, se abrir, tem que ser seguro. sim. E também a intenção é nós construirmos um grupo de apoio, né? A gente tem um grupo de pais ali para estar compartilhando as nossas questões, né? Eu tenho um grupo assim com os amigos meus de São Paulo, né? E a gente está sempre conversando ali. Quando tem os desafios, a gente compartilha. Vem um outro irmão, compartilha também, assim, dá uma dica, traz uma palavra. E é muito bom, né? É importante isso.
É um Então eu estou grupo querendo virtual muito. ou é presencial? Você vai a São Paulo? Como é que funciona isso? Não, esse de São Paulo ele é online, né? Online. Mas, mas assim, quando eu comecei a trazer muito essa questão da paternidade, tem vários amigos meus de São Paulo, que lá em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, né? E eu comecei o estudo, as rodas de homens, comecei lá em São Paulo. Então tem um Sei. monte de homem que já passou por rodas comigo, que quer novamente, né? Que são pais, querem conversar sobre isso. Então estou me organizando para ir para São Paulo, para fazer uma roda de homens presencial em São Paulo, né? E também um ritual de ayahuasca lá, né? Isso é legal. E aí, em que bairro fica esse espaço aí em Curitiba? Fica no alto da 15. No alto da 15. No Alto da 15. Então, quem quiser mais informações, tipo, entra em contato contigo aqui no Instagram, né? Todo mundo está vendo aí o canal, acho que clicando lá em cima, onde aparece meu nome, minha foto e a foto do Carlos, lá perto onde está escrito ao vivo. Eu acho que vocês podem pegar também o contato do Carlos para fazer pergunta. Ele né, segue o Carlos, porque aí ele vai estar sempre anunciando ou pede para você entrar. Aí. E eu disse que era a última pergunta, mas é mentira, Carlos. Agora que eu me lembrei da outra. Eu acho que é muito importante o que a gente falou né, do masculino. É assim, por exemplo, hoje em dia tem casais gays que querem ter filhos, ou que bissexuais que já tiveram filhos biológicos e hoje entram num relacionamento de dois homens que são pais, né? Ou, quer dizer, isso não importa. Eu acho que a paternidade não está ligada no papel sexual, na preferência de gay, bissexual ou heterossexual. É a paternidade, o fator de ser pai. O que você tem, né? O que você tem que dizer para essas pessoas? Quer dizer, eles vão ficar excluídos? A paternidade é só para os heterossexuais? Como é que fica essa questão? Que eu acho importante para as mulheres, para as mães, para as namoradas e para os homens, para os gays, ou bissexuais, solteiro, casado. Como é que eles podem integrar nessas rodas de conversa do masculino e de paternidade? Por favor. Então, são super bem-vindos, né? Todos os gêneros, né? Hétero, homossexual, o que for, assim, pelo menos as minhas rodas são muito bem-vindos, né? E eu acho que eles se encaixam perfeitamente, né? Quando a gente fala de paternidade, a gente não fala só de quem é pai, mas o processo com o teu pai também, né? E com essas rodas de homens, eu observei que o pai é uma figura que é muito negativa. Assim, na grande maioria, é uma figura que traz muito trauma para a vida de um filho, para uma família, né? Infelizmente. Isso. É. E eu percebo que, por exemplo, para os homossexuais é pior ainda. Imagina, né, um homossexual numa família conservadora, né? É muito desafio, é muito difícil, né? Imagina um homossexual nessa sociedade patriarcal, machista, nojenta, repugnante. Ele está ali na escola, ali a sexualidade dele está aflorando e ele sente atração por outros homens. Aí todo mundo vai dizer que está errado. Não, tu não tem que sentir atração por outro, tem que sentir atração por mulher. Imagina como é que fica na cabeça dessa pessoa nessas questões. Então, isso aí, eu já vi muito de homossexuais que frequentam minhas rodas de trazer essa questão aí também, né? Então, assim, é aberto para todo mundo. Em relação aos homossexuais serem pais, eu acho que o pai é quem cria. Pai é quem cria. Né? Porque tem muito homem que bota filho no mundo aí e dá no pé. Sai fora, deixa para a mulher cuidar sozinha, não tem responsabilidade nenhuma. Então, seu pai é quem cria. E o que eu vejo É de uma casais vocação, então, homossexuais... né? Uma vocação. Uma Sim, vocação amorosa. exato. O que eu vejo de pais homossexuais, eles adotam crianças. Quanta criança que está aí em orfanatos, que precisa de uma família, né? E tu vê, grande parte dos homossexuais tem um bom poder aquisitivo, né? E pode dar uma boa vida com boas condições para essas crianças que são adotadas. E também eu já ouvi falar de homossexuais que de repente pegam uma barriga de aluguel, né? Sei lá, um deles vai lá e fecunda a mulher, ou através, do ato físico, né, do sexo, ou de inseminação artificial também, Isso é né, verdade. de levar o sêmen ali junto com o óvulo no laboratório. Então, assim, Isso é existe verdade. muitas, e além dessas que eu falei, várias outras possibilidades de um casal homossexual ter um filho, seja homem ou mulher, né? No caso de mulheres De homoafetivas, mulheres né? também, né? De mulheres. É porque elas acabam vivendo, né? Duas mulheres também, então elas assumem toda essa função
né, como dois homens, duas mulheres assumem a função da maternidade e da paternidade, que é tudo uma questão psicológica, afetiva, etc, etc. Tá certo. Sim. Então eu Ah, acho não que é só isso, né? O Eu acho que problema é você que respondeu. Eu queria que as pessoas ficassem, se sentissem à vontade para poder depois se aproximar do Carlos, que tem essa mente aberta, e fazer as perguntas. Ele responde qualquer pergunta, viu, gente? Ele é desinibido, ele fala a verdade, o que ele conhece, o que ele sabe, sem as papas na língua. Por isso que eu gosto de escorpião, é assim. Né? sem Nada assunto frescura. raso, não tem frescura e não tem também não é assunto raso, gente. Não adianta, não procure o caso para jogar conversa fora, não. É conversa com conteúdo, significado profundo e é uma troca também. Ele só não vai só dar também. Ele é um profissional, precisa cobrar as consultas deles também, né? Os É. cursos deles, espero que o pessoal apoie. Mas que você se encontre com o caso, porque ele tem essas rodas, umas coisas fantásticas mesmo, assim, né? Eu tenho vontade, um dia, se ele vier para São Paulo, eu moro aqui 100 quilômetros, né? Vou para São Paulo encontrá-lo, porque a gente não se conhece pessoalmente ainda, e a família dele também. Então, Curitiba é uma cidade linda, quero voltar lá também. Então, que fique tudo isso aí registrado, não é? E quem sabe, se pessoas em outros estados formarem um grupo e financeiramente valer a pena, que ele possa, né, faça uma proposta para ele. Eu acho que ele está aberto a essas propostas de fazer um curso, um workshop online ou virtual ou presencial no Nordeste, em algum lugar, tá certo? Pode lançar Sim, proposta. inclusive eu viajo às vezes, né, para fazer trabalho de homens, né, do Sagrado Masculino, eu viajo. Então, quem quiser levar para sua cidade esse trabalho, é só me dar um toque. Tem uma irmã que perguntou aqui Da relacionado com a ayahuasca. ayahuasca, né, que falou do Chico Anísio, do filho de Chico Anísio, esquizofrenia. Então, falar rapidamente, é, existem contraindicações para consagrar a ayahuasca. Quem tem esquizofrenia não é indicado tomar ayahuasca. Quem tem esquizofrenia, borderline também, e também quem usa alguns remédios ansiolíticos, né, antidepressivos, né, existe uma lista de remédios que a pessoa não pode tomar ayahuasca, porque vai dar Reação química, não é? uma É reação química. química negativa do remédio com essa liberação do DMT, né, com o processo químico da ayahuasca no cérebro. Então, assim, ó, esquizofrenia não pode tomar ayahuasca, borderline não pode tomar ayahuasca. E em relação aos remédios ansiolíticos, existe uma lista que tem remédio que não pode tomar ayahuasca também. É bom saber disso. Então, conversar com o seu médico, né? Porque o médico da gente, quer dizer, quem tem médico de cabeceira ou quem tem um especialista, conversar. Estou pensando em fazer isso, estou pensando em. Né? Porque ele sabe o que pode ser misturado ou não com os remédios. Tem que fazer essa consulta, que eu acho. Né? Até a gente que vai fazer yoga passa por uma consulta médica para ver sobre postura, sobre. Né? Até quem vai fazer exercício físico e por que não se vai tomar uma coisa química ou qualquer outro remédio, vitamina ou enfim aquele, né, perigosíssimo, aquelas pílulas para emagrecer, diz que tem contraindicativo. Então realmente tem que se cuidar. Não é só de dieta que se cuida ou de vitamina, é tudo que a gente consome, né? Alimento, bebida, remédio, tudo. Bom, Sim. pessoal, eu acho, né, nós já passamos aqui uns minutinhos que a gente tinha iniciado do horário. Então, se não tiver, ninguém mais tiver perguntas novas mais relacionadas ao tema, né, que nós estamos falando de paternidade, porque eu sei que todo mundo quer consultar, já quer consultar sobre o rapé, sobre a ayahuasca, falar tudo, mas a gente não pode falar de tudo hoje. O Carlos volta uma outra vez para falar. E sigam, porque ele fala lá no canal dele, então sigam o Carlos, que vocês vão ver. E lá, ele faz sempre live, aí vocês fazem as perguntas lá. Tá? Olha, tem Ancestral Terapias, conhece aí? Conhece, Carlos? Tá dando aqui, ó, Sim, Ancestral sim, sim. Terapias. Arro, gratidão, mano, tamo junto. Que legal, então, pessoal. Eu agradeço a todos que vieram aqui nos visitar, os meus convidados do Carlos, o pessoal que viu a live aí. Tentei anunciar hoje, mais ou menos, quer dizer, as pessoas vão vir buscar aqui. Como eu falei, ela vai estar lá no meu canal do YouTube Astro Cabana. E eu considero a missão cumprida, a homenagem aos pais responsáveis, ativos, criativos e conscientes, não é? Mais esse ano que se passa. A homenagem ao meu próprio pai também. Depois vou escrever lá no a Memórias Afetivas, que eu quero fazer. Ontem passei o Dia dos Pais na casa do meu irmão, com a família toda.
minha mãe, todos, e a gente estava falando do vô, do meu pai, né? Apesar dos pesares, como a gente era grato por ele ter deixado essa família, né? Porque ele faleceu, mas os netos já estavam, ele conheceu todos os netos, que hoje são adultos já, e a gratidão que a gente deixou. Então era isso que eu queria trazer hoje, agradecendo demais o Carlos. Caruso está sempre, né? Ele é aquele amigo que diz sim, antes de dizer não, ele sempre diz sim, e a gente sempre dá um jeito de, né? Então é o tipo de amigo que diz sim, não é um amigo que diz não, que já bate a porta assim na cara. Então eu sou grato à amizade, ao carinho dele, estou ali junto acompanhando o crescimento da família dele, que foi um momento super importante. Então é com muita gratidão, vou passar a palavra para ele se despedir, a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado e uma boa noite para vocês, e quem quiser seguir o meu canal e o dele, que a gente sempre troca essas figurinhas, né? O meu especificamente eu tive que optar, eu tenho, então, como ele, eu sou apaixonado por um monte de coisa, mas eu tive que optar por astrologia, porque era muito grande, muito profundo. Eu falei, não, eu vou ficar, não vou ser terapeuta, eu queria ser terapeuta, não vou ser terapeuta. Eu sou professor e sou astrólogo e pronto, né? Já defini minha encarnação, minha vida é essa. Eu não vou ser artista, músico, nem terapeuta, nem médico, nem mais nada. Carlos, então, passo a palavra, sinta-se abraçado, com gratidão, aí um beijo para toda a tua família, e pode se despedir, então, dos nossos seguidores que vieram nos assistir. Então, gratidão, Nando, pelo convite mais uma vez, pela nossa troca, por essa nossa conexão linda. E eu queria só deixar mais um recado, assim, em relação à paternidade ativa, né? Que paternidade ativa, assim, tudo é dividido. Não tem essa história assim, vou ajudar, estou ajudando a mulher. Não está ajudando, está dividindo as coisas, né? Então é dividir. Não é ajuda, não é favor, né? Não é a favor, é obrigação, né? E isso não se resume apenas à criação da criança, mas também a toda a relação da casa, né? Então, os dois, sem lembrar, os dois lavam louça, os dois fazem comida, os dois arrumam a casa, os dois fazem faxina, os dois trabalham, os dois cuidam da criança, sabe? É tudo dividido. Então, esse negócio de ajuda, sei lá, ajuda é um familiar do grupo de apoio, vem lá, lava uma louça, arruma uma casa para poder ficar com a criança, enfim. Mas é isso, né? A paternidade ativa é dividir as funções. E, principalmente, né, o pai ter essa conexão afetiva com o filho, assim, sabe? De olhar no olho e se conectar emocionalmente com a criança. Bem lembrado, verdade, afeto, emoção, sentimento, bem lembrado. Exato. É o fator água. Até, né? sim, fator e tem água. pesquisas... O elemento água do homem, exato, a água, a lua. E tem pesquisas que dizem que quando o homem exerce uma paternidade ativa, ele é muito mais bem-sucedido no seu trabalho profissional. No campo profissional, porque ele traz essa harmonia aí, ele com o filho dele, ele leva isso para o ambiente de trabalho dele. Então ele vai mudar tudo à sua volta no ambiente de trabalho, né? E a criança é uma das mais beneficiadas, né? Porque tem esse apoio, esse suporte do pai, suporte emocional, suporte físico, tudo. Então é isso, não vou me estender muito aqui. Não, mas foi bem lembrado. Essa coisa que você falou, as duas coisas que você falou, de compartilhar, né, com a mãe, não é um favor que se está fazendo, e abrir o espaço para a parte afetiva e emocional com o filho, seja filhos masculinos ou filhos femininos, né, os filhos ou filhas, né? Sim. Tá bom. Gente, muito obrigado. Fale. Ele vai falar. Pode falar. Deixa fale, outra live a gente fala. Não, respira fundo e fale. Se você ia começar, porque tem que ser dito. Então, eu queria dizer que isso não se resume apenas a um casamento, né? A uma relação que o homem e a mulher estão juntos, mas também quando estão separados, né? Porque se estão separados, o homem ele tem que fazer também todas as obrigações dele, né? De ir lá visitar, sempre fazer visitas regularmente, durante a semana, fim de semana, pagar pensão, né? E lembrando que o que importa é a qualidade da visita, né? Se o casal que é separado
O homem, quando ele vai vai visitar o filho, essa conexão que seja linda, que seja maravilhosa, que seja profunda, que esteja muito afeto, carinho, amor, né? Porque daí a criança ela vai sentir isso aí, né? Nossa, a E criança sente para tudo, isso é verdade. esses pais que são separados, vai pagar pensão, vai visitar teu filho, ajuda a mãe do teu filho, né? Nem que tu vá lá, lave uma louça, arrume uma Não falem casa. mal um dos outros, Sim, ou alienação fique parental que é tóxica. exato, não fala mal. Fica com o teu filho para a mulher poder sair, fazer alguma outra coisa também, porque a mulher, imagina, se a mulher está sozinha ali com a criança, é muita coisa, fica muito sobrecarregada. Então o cara não pode sair fora, ele tem que estar sempre lá. Tem que estar sempre lá. Era isso, era isso. É só Cara, lembrando não. que existem muitas pessoas nessa realidade, né? Que são pais, né? De bebês, né? Crianças, mas estão separados. Então também é uma realidade, né? É a E a gente realidade, fala né? disso. Pais separados, né? Isso é a realidade. Eu morei nos Estados Unidos e essa realidade a saúde mental é péssima. Agora, pior do que isso é o que você falou, é o pai ausente. A criança não sabe quem é o pai, onde ele está, acha que foi abandonado, que o pai não se interessa, né? Os pais os filhos os bebês, as crianças que são criados pelos avós, porque o pai e a mãe, por um motivo ou por outro, não deram conta. Eu fiz esse estudo, né? Dia 26 de julho é o Dia dos Avós, então eu fiz um trabalho astrológico, uma pesquisa, e todo ano eu reposto, publico, é uma homenagem aos avós que foram pais pela segunda vez. Então é bem lembrado, Carlos. Então, gente, vocês que estão aí, estão se despedindo, estão comentando, eu agradeço a todos vocês, não posso colocar, citar o nome de todos, mas está um agradecimento profundo aí. E vamos ficar em contato, porque a gente está sempre produzindo live aqui no canal do Nando Astrocabana e no canal do Carlos também, tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu vou desligar, que eu não quero me alongar mais. Uma ótima semana para todos. Obrigado, Carlos. Até breve. Até mais.